Sacrifício animal. Esse é um Sacrifício assunto, animal. acho que é muito... Porque, assim, eu, Bruno, a gente faz lá no terreiro, né? Uhum. Mas eu até falo, bom, teve a pandemia, eu virei filho de santo em junho de 2019, se eu não me engano. E aí, ou seja, fiquei como filho de santo, assim, né? Na prática ali, os trabalhos, 9 meses. Eu vi Pouco tempo. Ah, uma vez assim, tirando o ebó, que é a questão que é um frango, que eu não entendi muito bem. É um pé frango que seco. Pé seco. ele vai morrer, eles vão matar ele, é De isso? qualquer forma, ele não vingou. Ele não vingou. É. Mas se o senhor não compra, o que acontece com aquele frango Não, vai específico? morrer. Outra pessoa vai comprar pra usar pra isso ou ele vai morrer. É um frango que não vingou. Não vingou. Enfim. Tá. Ele não serve pra vender, ele não serve pra comer, não serve pra... Tá. Não tem nem carne praticamente. Entendi. É. Mas ele já tem problemas de saúde, sei lá? As avícolas podem até vender com problema de saúde, né? Quando você olha ali, você vê um frango que tá doente, não, você pede pra trocar, não vai fazer um trabalho Não, de eu ebó. digo esses que não vingou. Esse que não vingou, se você compra e você vê que ele tá doente, É. você olha e você fala assim, meu, o cara tá nos últimos aqui, tá doente. Aham. Você não vai passar um frango doente na pessoa. Porque ele não serve pra consumo. Esse não serve pra consumo. Tá. Aí você fala assim, troca pra mim, isso aqui tá doente? Não Tá. quero. Eu quero um pé seco, mas que ele esteja visualmente bem. Tá. Mas eu só vi uma vez um corte, né, que fala, Aham. por acho que uma oferenda de chu, talvez. Tá. Aí um frango, não vi mais que um frango. Uhum. Mas, e aí o senhor explicou, que a gente consome a carne. né? Parte do ebó não, né? Do ebó Não, você... do ebó não, porque já não consome mesmo. Não por consome isso mesmo, que, Do sim. ebó você passa, é pra tirar a energia negativa, demanda, amarração, que do negativo Que a gente não consome, nesse- além de tudo, porque não, também, se fosse pra consumir, eles venderiam pra consumir, seria um outro Exatamente, contexto. Não, exatamente. aquele frango, Não é independente pra do isso. contexto do ebó, ele não é Não pra é pra consumir. isso, Tá. O frango normal do Exu ou do Orixá, não importa, e o frango, o galo, Uhum, ele vai pra consumo pra alimentar aquelas pessoas que estão ali. uhum, uhum. A Então, necessidade... eu passar na encruzilhada, eu passar na rua e ver um frango assado, aquilo ali tá errado. Numa oferenda? É. Tá. Eu acho que eu já vi isso aí. Não, pelo amor, não. Não tem uns caras que fazem isso. Não. Ou então o frango inteiro, morto, mas inteiro tá errado também. Não, tem um motivo pra entregar o frango inteiro, isso é mais técnico, né? Mas geralmente, você não entrega o frango inteiro. Na maioria das vezes, Você consome. corta, você corta lá os pedaços que estão necessários para entrega, né? Você tem lá o sangue, que é para utilização da conexão com você e a tua entidade ou orixá, Uhum, né? Ou consagração, aí cada casa vai usar de uma Uhum, forma. uhum. E tem gente que não concorda, tudo bem. uhum. Eu também não concordava no bando tradicional, tá? Concorde. Sim. Eu comecei e eu não concordava, falava, isso é macumba, isso não precisa disso, tem outras coisas que substituem. Uhum. Até começar a ter uma casa, até começar a entender que falar assim, meu, se a gente não tiver um suporte de corte de bicho, a gente abre e fecha. A gente Porque não fica fica fraco, vulnerável. Tá. Quando é vulnerável. Mas Não- assim, não é fraco, é vulnerável. o- Né? Você tem possibilidades de ataques e você não consegue eliminar problemas que chegam de consulentes, em alguns casos que você não tem um bicho. o senhor acredita que pode chegar um momento que não precise mais ter sacrifício de animal? Ah, difícil. Difícil. É mais uma Isso é questão. parte do trabalho, parte do culto, parte da troca de energia. Não é nada que de repente eu imagino que possa substituir. Não tem. Para Exu, por exemplo, existem algumas linhas que trabalham com bife de boi, bife de fígado. Aham. E é uma carne também. Só que não tem o sangue ali naquele Aham, momento. aham. Porque existe uma definição que eu não gosto, e muitos candomblés e algumas umbandas fazem, que é, vou dar de comer a Exu. Hum, Vou dar de comer a Ogum. hum. Primeiro que a frase fica feia e o sentido da frase dar de comer a entidade ou a orixá, ele não é legal. Porque assim, cara, são divindades. A entidade que tá ali, O senhor quer mais água? eu gostaria, se pudesse. Consegue, por favor? Tá lá na geladeira. Por favor. Cara. A divindade, a entidade que tá ali em Exu, Pombogira, ou Caboclo, seja lá o que for, ela foi um ser humano em algum momento. Uhum, E ela morreu. uhum. E ela volta para trabalhar com algum formato de religioso por uma necessidade dela e minha. Uhum. E eu preciso me conectar a essa entidade. Eu preciso me conectar a essa divindade, não o contrário. Sim. Então, quando eu uso o termo
quando as pessoas usam o termo vou dar de comer à entidade, cara, tá dando de comer e tá dando certo, beleza, mas eu não gosto. Eu acho assim, vou me conectar à entidade. Aquela energia do bicho, ela Pra serve pra... mim, total pra mim. Me sinto forte. E não é questão Não, esquenta a cabeça, não. Pode... Tem. não é questão de pejorativa de é, obrigado, gente. Produção arrebentando, hein? Tá tudo certo, né? Não é questão de chupar o sangue, eu também não gosto, também acho que precisa. Eu acho que precisa, assim, consagrar, precisa se sentir energizado, precisa ficar limpo depois, né? Dar o OSEC, muita gente fala, e deixar a estrutura que você cortou, o otá, os ferros, os pratos, o assentamento do Exu, da Pombogira, ou do Orixá, limpos, né? Eu também tenho um conceito de limpeza diferente, que algumas religiões tratam o egé, o sangue, como parte do processo onde ficou legal. Ah, tá legal, tá com egé, tá ali, tá com axé. Ah, mas por quê? Não, porque na África fica assim, você corta e deixa lá. Tem água na África? Escasso. O Brasil, sim, é rico em água. Na África não tem. O cara vai beber água ou ele vai limpar o assentamento? Ah, existem outros contextos disso. Tá bom. Mas um dos não limpar e deixar lá e ser com axé é por conta da escassez de água. Que a gente tem abundância aqui por enquanto. Entendeu? Então, eu tenho uma forma de tratar o corte para orixá entidade diferente. Onde eu me fortaleço, onde eu me conecto, onde eu estou mais próximo a isso do que dar de comer, que é algo muito... Mas também, assim, o senhor, pelo que eu percebi lá, não é uma coisa banal. Não é, outro ponto. Não dá pra cortar toda hora. Ah, corta, não sei o que, não sei o que. No jogo de búzios, eu começo por baixo. Banho, vela, né? Oferenda, O que não pode sei o ser feito bola, ali né? pra... No último caso, eu falo, precisa de um frango? Precisa de um galo? Precisa de uma coisa? Entendeu? Aí eu vou pelo sim ou não, e tem as técnicas, enfim. Sim. E aí, raríssimos casos precisam de bicho. Outros casos que eu já recebo, às vezes eu nem preciso de jogo. Você não acha que esse ponto é um ponto que... Porque, assim, cada ponto afasta um tipo de pessoa. Sim. A gente tá crescendo, né? Essa onda que, poxa, que é totalmente válida, né? Eu, por exemplo, não sou hipócrita. Eu como carne. Assim, eu seria muito hipócrita falar, nossa, que absurdo. Ele sacrifica o animal. Pô, tipo, aquele negócio, tipo, tô num churrasco lá, vê um espetinho de coração aqui. Não, acho nada a ver. Sacrificar um frango, tipo... Tem uns pessoal que é assim, né? Tipo, não, frango, é ridículo, é errado. Comendo coração de frango. Mas assim, agora tem gente que tem vegana e tal. Vegano, vegetariano, enfim. Que inclusive já teve casos, teve 2 casos. Um que a pessoa se moldou pra ser vegano, vegetariano. E, porque eu não sou contra, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Tá bom. Aí pergunta pra entidade. Chama a entidade, hein? Já fez antes. E aí a entidade... Era filho de santo. Já fez tinha antes. Já tinha feito antes um frango, por exemplo. Chama o Exu, pergunta pra ele. Se pode deixar de fazer. E o que aconteceu? Quem tá comendo folha é a pessoa, não sou eu. Eu preciso que ela tenha essa energia para que a gente se esteja juntos. Mas e a pessoa acabou fazendo. Tem que respeitar a gente. Não é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero, o pai de santo quer fazer porque ele cobra mais caro e faz. Não, gente, não. Precisa ter necessidade. Por isso que em 9 meses você viu um. Talvez eu tenha feito 2. Sim. Entendeu? Porque foi necessário naquele momento. Obrigação tem sempre, não? Não, depende. A pessoa pode passar o tempo inteiro, uma vida toda dentro do terreiro e não precisar pra ela fazer um sacrifício? Pode, ou é difícil? Pode, mas é difícil. Mas pode acontecer ter alguns casos. E aí, quanto mais você está inserido naquele contexto onde você vê as coisas acontecendo, o irmão, o resultado, você fala assim, meu, tô aqui remando contra a maré. Tô precisando. Eu acho que preciso disso. Eu acho assim... Isso aconteceu comigo. Eu estava remando contra a maré. Pós-trabalho de corte, a minha vida teve um salto. E não foi nenhuma macumba, amarração, não prejudiquei ninguém para conseguir alguma coisa. Foram os meus méritos que começaram a ser reconhecidos e eu comecei a encarar e fazer as coisas de outra forma. Não, eu tô tentando aqui me colocar na cabeça de um vegano que eu não sou. Entendeu? De alguém que defende a causa animal que eu... Eu também teve outro vegano, né? Teve 2 casos. O outro vegano foi
eu tomei a decisão de ser vegano, mas quando eu estiver no terreiro, eu vou comer o que Eu precisa sou ser. do rito. Eu sou do rito, eu vou comer e vou cortar se precisar. É porque tem contexto de comer. Então, porque não alimenta. Quando você corta um frango, você não se alimenta dele. Uhum. A pessoa que tá lá, que é a mãe Nazaré, ela tá lá na cozinha, ela vai limpar aquele frango, lavar, tirar as vísceras, tripas, blá, blá, tirar tudo. Como se fosse no açougue. Você vai te Sim. entregar um frango como se você tivesse comprado no açougue. Sim. Limpo, sem pele, sem pelo, sem nada. E aí, ou você leva esse frango pra você, ou você faz ali pras pessoas que estão trabalhando. Uhum. E aí, cada um come um pedaço, faz um arroz, janta e tal. E a gente acaba relacionando dessa forma ali. Entendeu? Mas tem essa possibilidade de você comer. E aí é super salutar que a pessoa que fez o trabalho aproveite Como? dessa energia. Uhum. Eu até ia perguntar uma coisa que assim, tem o cargo da cozinha, né? Uhum. Na Umbanda também tem isso? Na Umbanda não tem, né? Mas nós temos lá por conta dessa mistura. Então, Aham. na obrigação da minha mãe, ela sai como Iabacê, que é a responsável pela cozinha.